Nada de nostalgia nesse anime aqui ainda. Apesar de ter menina com armas e carros da hora, isso não é um OVA de antes da virada do milênio. Então nada de aesthetics antigo. Faz um tempo que eu não faço um vídeo propriamente de Slice of Life, né? Bom, eu não diria que esse anime é um Slice of Life por inteiro, mas né, vocês me entenderam. Garotas, armas e café? Apesar de já ter um tempo desde a sua hype inicial, eu tenho certeza que Lycoris Recoil ainda é bem fresco na mente de muitos de vocês. Já faz muito tempo que eu nem tento acompanhar animes assim da temporada, por causa de tempo curto e preguiça mesmo. Então quando todo mundo tá falando sobre o novo anime do momento, eu tô lá me divertindo com os animes com idade suficiente pra dirigir, porque já sentaram na comunidade nas suas posições definidinhas, então eu já consigo saber mais ou menos o que eu tô indo assistir, né? Mas, como vocês já viram algumas vezes aqui no canal, eu dou umas pescadinhas em coisas mais recentes de vez em quando. Só que tem aqueles animes que quando saem, eu faço a anotação mental de ok, talvez seja interessante, depois eu vejo. Lycoris Recoil não foi um desse. Sinceramente, ver a hype por fora desse anime e absorvendo por osmose tudo que o pessoal falava sem ligar muito, eu meio que não tive lá muito interesse de assistir. Já passei por animes bonitos de temporada que tentam misturar Slice of Life com coisas de ação, mas que só batem a cabeça no chão o suficiente. E esse seria apenas mais um. Todo mundo tem prioridades, tem outras coisas que eu me interesso mais pra assistir primeiro, tipo Ia Nasare ou Pantsu. No final da primeira live do canal, que na verdade foram 3, eu abri uma votação só pro pessoal que tava presente pra ver qual seria o anime ou manga que eu ia falar sobre. Muito obrigado pelas recomendações, mas Lycoris Recoil ganhou. Tá bom, eu vou lá assistir e a primeira cena já sumiu com todo o meu receio dessa obra. Caramba, tá, tem seus problemas, umas coisas meio sem sentido que não dá pra pensar demais que desanda, mas apenas a boa execução de uma ideia besta como e se garotas de ensino médio, me escuta, fossem treinadas em combate armado? Seria foda, né? Só essa execução é o suficiente pra você apreciar a audácia de quem criou e botou isso adiante e realmente conseguiu fazer uma história interessante com essa premissa besta. É muito bacana, é ótimo de se assistir ou ler. É fantástico quando usam de um conceito meio nada a ver pra fazer algo extenso que muitos simplesmente jogariam de lado só porque não faz muito sentido de início. Similarmente a Gunsmith Cats, aqui a gente acompanha uma garota de cabelo preto e sua parceira em combate que tem um cabelo loiro curto. Isso pode ser considerado loiro, né? Acho que sim, né? Elas têm uma relação bem grande com uma organização chamada DA, que pega crianças órfãs e as treina como agentes para combater a violência e manter o Japão limpo e seguro. E as meninas são brabas, ó, deu um passinho errado, pensou um pensamentinho torto, bingo, pistolinha silenciada, leva pro canto. Não tinha ninguém aqui não, de boa. Essa é Nishikigi Chisato, uma antiga agente da Lycoris da DA, que agora trabalha em um café, e essa é Inoue Takena, que acabou de ser, entre aspas, transferida da organização porque desobedeceu às ordens e saiu metralhando os terroristas mesmo assim. Bela premissa, duas máquinas de matar, agora trabalhando num café aesthetic. Então aqui a gente vivencia esse balanço das duas coisas, uma parte calma em que acompanhamos a vida quase normal delas e a parte que elas têm que ir fazer missões do Hitman. Por causa dessa justa posição, mesmo que na realidade elas não sejam, por causa de seus momentos calmos de Slice of Life, as cenas violentas e as trocas de tiro meio que passam uma impressão bem visceral e você sente bem o peso de cada ação, talvez muito mais do que normalmente, mesmo que a personalidade da Chisato tente te mostrar o contrário disso, que faz ela ficar ainda mais badass, né? É muito legal ver como que eles balanceiam as duas vidas e tentam manter a cabeça sã em cima de tudo isso. Não vai ser fácil, mas elas tentam e você curte bastante todo o caminho e os problemas que vão aparecendo no meio dele. O anime é quase dividido em duas partes. No início, você tem mais Slice of Life com alguns momentos de ação, enquanto o meio pro fim é o exato oposto. Então se tu veio pelo Slice of Life, você vai começar gostando e talvez você não ache muito bacana o papo das armas. Mas se você veio pela parte de meninas dando tiro, talvez você não vá muito com a cara delas fazendo parfait com formato de cocô, mas o resto você deve gostar. Então é um balanço meio tênue aí de gostar, não gostar, enfim.
galera, não é assim que carros funcionam. Não tem como um hacker apertar seu acelerador do nada. Especialmente se for um rondinha desse, o bagulho é físico. Tu tem que apertar o pedalzinho, entende? Não tem como o cara apertar o pedalzinho por uma telinha. E por que, caralho, tem uma telinha num carro de 1980? Você não tá querendo me dizer que o pessoal que prepara os veículos de fuga da organização secreta comprou um infotainment system do eBay só pra instalar no carrinho que eles vão explodir daqui a pouco, né? Tá. É disso que eu tô falando, que não dá pra pensar muito em algumas coisas. Tem muita situação desse tipo que não faz muito senso, e não é só de carros. Afeta um pouco seu aproveitamento, mas eu acho que tu meio que tem que desligar e só aproveitar e deixar de ser chato. Só porque um celular na vida real não se vibraria por uns 7 centímetros da bancada e cairia no chão. Porque são coisas bem banais, assim, que são usadas pra mover a história pra frente e deixar as coisas mais em evidência e fluida. E não é um anime que busca a realidade, assim, até porque a gente tá naquela premissa doida, né? E já que a gente mencionou de carro, eu não vou deixar essa oportunidade passar. Que da hora ver um anime usando carros de verdade e não um monte de blob sem nome ou fazendo propaganda do Jeep Cherokee. Tudo fica muito mais interessante e deixa as coisas muito mais vivas quando você vê um carro que realmente existe, que poderia ser usado daquele jeito. E tudo isso tem uma variedade sem ser jogada uma marca em específica na sua cara. Tem quase que todas as principais japonesas, mas também outras marcas. Apareceu até um Jag, que é muito bacana. E rapaz, do jeito que o mundo tá virando, todos precisamos de um Subaru desse vermelho. O bicho tomou mais tiro do que o Hammer do Demolition Ranch e ainda saiu andando. Depois de alguns episódios, ou o pessoal do martelinho de ouro do Japão são insanamente eficientes, ou o carro regenera, ou eles compraram outro limpinho só pra ficar mais bonito pra nós ver o ápice dos carros que nem tiro pode deter. Eu já tô falando muito detalhe de novo, né? Anyway, sobre a história, você curte bastante passar o tempo com aquela equipe diferente, só que por causa da história tentar balancear os dois tipos de história em uma só, algumas coisas se embolam e ficam um pouco meio... Algumas partes de Slice of Life poderiam ser melhores se não tivessem dando atenção para terrorista aleatório número 270, e também por outro lado, algumas partes de ação seriam melhores se não tivessem dando atenção para a menina fazendo compra. E o principal que sofre com isso são os personagens fora dos imediatos. Muitos deles não fedem nem cheiram porque não são desenvolvidos ou não têm tempo suficiente de crescerem. Eles tentam jogar muito com a ideia de que não tem apenas um mal a se combater, que é uma ideia muito da hora. Só que no meio disso, os vilões são bem sem sal por consequência. O Robota é tão chato que mesmo tendo uma parte crucial na história, era melhor ele nem ter existido. E esse cara... Quem que é esse cara mesmo? E então chegamos no entre aspas principal, o Majima. E ele é um personagem bem batata e não provoca nenhum sentimento diferente. Vai ser apenas mais um vilãozinho chumbrega. Só que depois dessa cena, no apartamento tomando cafezinho, ele fica bem mais interessante e divertido de acompanhar. Apesar de ter umas motivações não muito fortes no melhor dos momentos, mas de alguma forma convincentes. No final eu já tava concordando mais com ele do que com o resto da galera. Cara, solta a menina, deixa ela ir berserker com o pessoal que faz mal pra Chisato, solta. Mas enfim, contudo, Licorice Recoil dá a impressão que é um anime que tenta fazer muita coisa, só que nenhuma dessas coisas todas que ele tenta fazer são as melhores de todas. Só que também nenhuma dessas coisas são ruins de forma alguma, e talvez por elas não chegarem no ápice tão grande, quando elas estão juntas, faz uma impressão que a história não é nada demais, principalmente vendo de fora. Só que quando você assiste, ou se você tem interesse de ler, você vê que a história é bem divertida, mesmo com todos os seus defeitos. E por causa de alguns dos assuntos bem presentes na história, tenho certeza que vai ser uma história bem importante e memorável na vida de muitas pessoas. E se o Kojima gosta, é porque ruim não é, né?